A paz de Cristo. Que o Senhor esteja na sua casa hoje, te abençoando, no poderoso nome de Jesus. Hoje é domingo, o dia do Senhor. O dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 9. Aqui nós estamos vendo quando houve a grande perseguição, a primeira grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas todos os demais crentes fugiram para salvar a própria vida, porque a palavra diz que Saulo de Tarso, ele respirava ameaças de morte contra a igreja. Era uma perseguição ferrenha. Paulo usava a tática que hoje chamamos de terra arrasada. Ele não ficava nas sinagogas aguardando aqueles judeus que iam lá para perguntar: você crê no Cristo Jesus? Jesus Cristo, que ele é o Cristo? Para poder prender as pessoas. Ele invadia a casa das pessoas, arrastava mulheres e homens de dentro de suas casas, da segurança do lar, e os lançava na prisão, se eles confessassem Jesus como sendo o Cristo, o Salvador de Israel, o santo que havia de vir, o anjo do Senhor. Então, Filipe fugiu, foi para Samaria, pregou naquela cidade, fez sinais, curou muitos coxos e aleijados, expulsou demônios, e as pessoas davam ouvido a Filipe. E naquela cidade existia... Por que Deus fez isso naquela cidade? Tantos milagres visíveis feitos por um diácono escolhido lá no capítulo 6 de Atos, Filipe, para servir mesa. Um homem cheio do Espírito Santo. Porque Deus estava mostrando àquele povo que o poder verdadeiro é o de Deus. Porque naquela cidade existia muita magia negra. Naquela cidade existia muita feitiçaria. Naquela cidade existia muita coisa de engano, mágica, que seduzia as pessoas e a idolatrar homens. E nós vemos isso aqui claramente em Atos 8, no 9. Atos capítulo 8, versículo 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Meus irmãos, veja que engano. Quantas pessoas hoje não tem no nosso Brasil nesse engano? Pessoas que pensam estar buscando a Deus, pessoas que pensam estar servindo a Deus, como o próprio Saulo, ele mesmo diz na sua carta aos Coríntios: eu era o maior perseguidor da igreja, nem digno eu sou de ser apóstolo, mas sou, por vontade de Deus, sou o que sou. Por quê? Porque ele disse que perseguia para matar crente, para matar, extinguir a igreja. E ele confessa que na mente dele ele estava servindo a Deus daquela forma, que daquela forma ele estava agradando a Deus. É um engano. Tem gente que você conhece, até mesmo você que pode estar assistindo agora, pode estar em um engano desses, que existe desde o início. Olha o que diz a palavra. Praticava magia e iludia, ou seja, iludir no sentido de parecer real, de parecer que é de Deus, é uma ilusão, não era de Deus, mas parecia ser de Deus. E o povo de Samaria via nele um grande vulto, que é um grande vulto, uma grande personalidade, um grande homem, ao qual todos davam ouvidos, ou seja, as pessoas acabavam por ouvir. Você sabe, às vezes aparece um escândalo, falando: um pastor cometeu um crime sexual, um pastor fez isso, fez aquilo. Pastor, não é assim. Não é uma pessoa se auto-intitular pastor e ser pastor. Pastor tem quantos anos de crente? Porque a palavra diz para não se apressar a impor as mãos sobre ninguém, consagrar ninguém. Tem quanto tempo de convertido? Segundo, pastor de qual igreja? Terceiro, quem consagrou? Ele mesmo se consagrou? Não pode. Quem consagrou? Foi alguém, algum pastor, algum bispo consagrou? Foi uma comunidade grande que o consagrou? É ligado a qual convenção?
de pastores. É filiado a qual ordem de ministro do Evangelho? Aqui no Ceará nós temos a ORMES, Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará. Para ser filiado à ORMES, existe um estudo criterioso. Se você for um pastor filiado à ORMES, é porque você foi escrutinado, você foi pesquisado, houve toda uma concordância na aceitação desse novo pastor dentro da ordem. Então isso dá uma segurança de que aquele não é um aventureiro. Então não creiam quando aparece a reportagem falando pastor, porque a perseguição contra a igreja é muito grande. Mas a palavra diz que esse Simão, olha aí, por que eu falei isso? Porque no 10, Atos 8:10 diz, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. O que é do menor ao maior? Do mais humilde, do mais pobre, ao mais rico, ao mais poderoso da cidade. Davam ouvido a esse homem dizendo, este homem é o poder de Deus. Olha que coisa grande, é um vulto realmente. É o poder de Deus? É uma atribuição muito pesada, muito forte a alguém que era um enganador, chamando o grande poder. Chamado o grande poder. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Esse homem é um emissário de Deus. Esse homem representa Deus na terra. Nós tivemos aqui no Brasil há pouco tempo, há alguns anos, um caso de um homem chamado João de Deus, que enganou muita gente. Inclusive, muito crime sexual ele foi condenado à cadeia. Autoridades do mais alto escalão, de ministro do STF, a prefeitos, a vereadores, a governadores, a humildes, a pobres, iam ter com aquele homem, chamando ele de João de Deus, quando de Deus não tinha nada. Então, essa passagem, ela fala que Deus agiu em Samaria por meio de um diácono, Filipe, para tirar o engano daquela cidade. Porque quando Filipe pregou em Samaria, que as pessoas se converteram, a notícia chegou até Jerusalém. E os apóstolos decidiram mandar Pedro e João até Samaria. Aqui já tem uma observação importante, né? Pedro, que a Igreja Católica chama de um apóstolo, de apóstolo não, de primeiro Papa, é bem diferente do Papa atual, né? A atribuição não é a mesma, porque a Bíblia diz que os apóstolos mandaram, deram uma ordem a Pedro para ir a Samaria junto com João, para averiguar o que estava acontecendo, se realmente existia conversão verdadeira. Então, Pedro foi obedecendo a esta ordem até Samaria, e ali eles constataram o que estava acontecendo, e tinha esse Simão. Vamos ver aqui agora no 11. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas, né? As pessoas aderiam a Simão, o mago, porque fazia muito tempo ele iludia as pessoas com mágicas. O que é mágica? São truques, são feitiçarias, são coisas ocultas de misticismo diabólico e satânico. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Então, as pessoas de Samaria iam dando crédito, a palavra que é dar crédito, acreditar. Você crê? Eu creio que Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, Jesus Nazareno, o Cristo, o Salvador. Que só existe salvação por meio dele. A palavra diz, por meio de nenhum outro nome importa pelo qual sejamos salvos. Nenhum outro nome, a não ser de Jesus. Então, as pessoas criam e eram sendo batizadas. E no 13, o próprio Simão abraçou a fé. Olha aqui, Simão, batismo é um sinal de conversão, mas não quer dizer que a pessoa está salva. Esse Simão aqui, ele abraçou a fé no sentido de vestir a camisa. É isso, eu creio. Mas Deus som dos corações, tem que crer no coração, confessar com a boca. Não só confessar com a boca. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto. Olha aí, ele tornou-se chegado de Filipe. Ei, meu irmão, muitas vezes a pessoa se chega não para imitar, como Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitas vezes não se chega não para imitar o líder, o pastor, mas porque tem interesse em algo ali, em algum poder. Tem interesse ali em alguma
que na mente dele é poder, porque nós vamos ver aqui que na igreja não é visto dessa forma, é um dom de Deus. Acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Filipe praticava grandes sinais. O sinal, o que é um grande sinal? São maravilhas, são prodígios, que sinalizam de que o que ele está falando é avalizado por Deus, que Jesus é o Cristo. E grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Vão lá, enviaram Pedro, o apóstolo João. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aqui Deus promoveu um Pentecostes lá em Samaria, para que não houvesse uma divisão na igreja. Lembre que o samaritano era inimigo do povo judeu, e o povo judeu era inimigo do povo samaritano. Se houvesse uma conversão ali em Samaria, muito provavelmente haveria uma divisão na igreja, uma igreja de Samaria dividida da igreja de Jerusalém, como foi na época do Reino do Norte, que a capital era Samaria, e o Reino do Sul, Judá, onde a capital era Jerusalém. E olha o que Deus fez de maravilhoso, para que não houvesse divisão. Os apóstolos, Pedro e João, que eram judeus, foram até Samaria, onde tinham samaritanos convertidos ao cristianismo, e orando por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam este Espírito. Os apóstolos impunham as mãos e havia ali o enchimento do Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ei, meu irmão, é aqui que vem. Aquele que fica muito de perto, muito junto, achando que pode comprar, que pode ter algum poder. Ei, irmão, ser pastor não é poder, não. Ser pastor é responsabilidade e pesada. Eu bem o sei. Ser pastor é você ter uma responsabilidade, porque a própria palavra diz que será cobrado de nós, pastores, pelo próprio Deus. O que temos feito, o que tem acontecido com as ovelhas que Ele nos confiou, do rebanho dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele ofereceu dinheiro, como quem pode comprar. Ei, ninguém bota em posição de mão e faz o que quer, não. É Jesus Cristo que faz. É Deus que faz, por meio do Espírito Santo. Então ele entendeu que como os apóstolos impunham as mãos e havia ali uma manifestação do Espírito Santo, que ele poderia ter aquilo comprando, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Então ele ofereceu dinheiro para quê? Para receber esse dom. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. O homem que era chamado anteriormente de o poder de Deus, de o grande poder, né? O homem é o poder de Deus. Agora, o homem que realmente era cheio do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Pedro, diz para ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, ou seja, vá você o seu dinheiro para o inferno, literalmente. Pois julgastes adquirir por meio dele, ou seja, você pensou que poderia comprar o dom de Deus? Não tens parte nem sorte neste ministério. Você não é crente, você não tem parte com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o teu coração não é reto diante de Deus, o teu coração não é convertido. O apóstolo Paulo diz que o verdadeiro judeu é o circuncidado no coração pelo Espírito Santo, não circuncidado na carne. Ou seja, Deus são os corações, sabe se o teu coração é circuncidado ou não, pelo Espírito Santo. Significa o que? Um coração renovado, um coração, dai-me, Senhor, um coração igual ao teu, renova a minha mente, nascer de novo, ser regenerado, gerado novamente. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. O que é que o apóstolo está dizendo? Meu irmão, se o teu coração tem um intento diferente daquele que a palavra diz, ora, te arrepende. Quem sabe o Senhor te perdoa desse intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Ó a visão espiritual aqui do apóstolo. Respondeu, porém, Simão. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor,
para que nada do que disseste sobre venha a mim. Para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então aqui Simão, ele mesmo sabia que não tinha a fé necessária. Ele não cria de verdade. Ele não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele disse, eu não vou orar não, ora você que tem o Espírito Santo. Ei, meu irmão, se tu é crente, tu tem o Espírito Santo de Deus. Ora, a palavra diz que a oração do justo é eficaz. Então, você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro vestido na cruz do Calvário. Então, a sua oração é eficaz. Claro que quanto mais oração, melhor. A palavra diz, orem um pelos outros. A palavra diz, orem pelos seus pastores. Muita gente quer só pedir oração ao pastor, enquanto a palavra diz, orem pelos seus pastores, pelos seus líderes. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelo seu líder? Ele tem orado por você, porque todo pastor ora pelas suas ovelhas. Então aqui, para finalizar, nós entendemos que não se pode comprar o dom de Deus, dinheiro nenhum. Batismo é um sinal de conversão, é uma ordenança que nós temos que fazer. O próprio Jesus foi batizado por João Batista, mas não é o batismo que dá a certeza da salvação. O que dá a certeza da salvação é a circuncisão no coração, com o Espírito Santo, quando você crê verdadeiramente que Jesus Cristo Nazareno, que Ele é o Salvador, que Ele é Deus, e você confessa isso de forma firme e diante de todos. Tua fé te salvará. Amém? Deus te abençoe.